A paz do Senhor, irmãos. Quero aqui mais uma vez estar dando aqui essa lição, o término da lição da revista Batalha Espiritual, que tem como nome Vivendo em Constante Vigilância. Que o Senhor Jesus venha falar com cada um de nós nessa lição, que o Senhor Jesus venha fazer a sua vontade, o seu querer sobre cada um de nós. Então vamos, antes de mais nada, começar com a nossa oração, para que a gente possa dar continuidade àquilo que o Senhor tem falado durante a semana conosco. Então vamos lá. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar essa lição e pedir que o Senhor fale conosco tudo aquilo que nós devemos aprender, que a gente venha ter sabedoria para usar e não guardar somente para nós, que a gente venha se encher da tua palavra, da tua unção e passar para adiante, porque fazer o seu ID é o que o Senhor deseja que a gente faça, o ID do seu evangelho. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para a terceira e última parte dessa lição, que tem o título como Exortação à Vigilância. Depois de uma breve explicação sobre Jesus no Getsênime, retornamos ao tema da lição. Entendemos que o ponto central dessa seção do Evangelho de Mateus 26, 36 a 41 é a exortação à vigilância, apesar de outros temas serem importantes aqui. O 1.1 vai dizer, no contexto escatológico, a exortação à vigilância é um dos pontos centrais do sermão profético, porque não se sabe o dia e a hora da vinda de Jesus. Mateus 24, 36 e Marcos 13, 32. O ensino do Senhor nas diversas parábolas desse discurso escatológico dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos, apesar de ser verdade, aos humanos, a data da segunda vinda de Jesus, a Bíblia indica os sinais que precederão a vinda de Cristo, em Mateus 24 e Lucas 21. Os acontecimentos de hoje nos mostram o cumprimento das profecias bíblicas, sinalizando que essa vinda está próxima. Se os cristãos da primeira hora deviam estar vigilantes quanto ao grande evento, o que não diremos nós, que somos a igreja das últimas horas. Por isso devemos estar ainda mais firmes e atentos continuamente. Então, o que é essa vigilância? Nós temos que ter essa vigilância porque é como nós costumamos falar, Jesus está batendo as portas. Porque certa vez um dos seus discípulos perguntou a ele, como que nós saberemos que está chegando a sua vinda? E ele falou que o agricultor, ele sabe a hora de colher os frutos, a hora de plantar. Aquele que olha para o céu, sabe, que é acostumado, sabe reconhecer quando vai vir chuva, quando não. Então, há sinais. Sempre houve sinais. E os sinais hoje em dia estão cada vez mais fortes. Que é como falou, vai ter rumores de guerra. Já estão tendo, não só os rumores, mas estão tendo as guerras. Vai ter pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filhos. Olha só as coisas que estão acontecendo. Mães jogando filhos recém-nascidos fora, no lixo. Olha as guerras, olha as matanças. Eu não estou falando só de guerra de país contra país, não. As guerras urbanas também. Olha a violência como está. Olha como está a natureza humana. As pessoas não estão nem aí para o outro. As pessoas estão só pensando olhando para o seu próprio umbigo. Ela vê uma pessoa passando algo, não faz nada. Algo precisando de ajuda, não está nem aí, vira o rosto. Muitas das vezes estamos fazendo isso. Me coloco também nesse lugar. Porque muitas das vezes a gente vira o rosto. A gente não ajuda. São golpes em cima de golpes, pessoas aplicando golpes. Olha quantos sinais que está aí. A gente está vivendo praticamente o tempo de Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo praticamente no tempo de Noé.
onde a mente das pessoas ficaram tão petrificada que Deus só arrumou um jeito para salvar a humanidade. Salvar Noé e sua família e começar do zero de novo. Começar tudo de novo. Porque aquelas pessoas que viviam no tempo de Noé, elas já não tinham mais jeito. Eles não mudavam mais o seu pensamento. E está acontecendo nos dias de hoje. Algumas pessoas vão falar, não, Deus tem jeito para tudo. Quem é a gente para falar se Deus pode mudar? Sim, Deus pode mudar. Mas quando a pessoa abre o coração e permite Deus entrar dentro dele. Quando a pessoa abre o coração e fala, Senhor, muda a minha vida. Porque Deus só vai mudar a vida de alguém se aquele alguém permitir. Não vem com essa não, que Deus, Jesus, ele não vai entrar sem você permitir. A pessoa pode ser a pior que for. Mas se ela permitir e querer a mudança, ela vai ter a mudança. Porque ela permitiu Jesus entrar no seu coração. Permitiu entrar na casa e fazer a limpeza. Mas se a pessoa trancar a porta a 7 chaves, Jesus não vai entrar. Porque Jesus não é dessa forma. Ele é educado. Amém? O ponto 2. Na vida cristã. É o estado de alerta para não cairmos em pecado. Para nos abstermos de tudo aquilo que desagrada a Deus. 1 Coríntios 16, 13. Mas essa vigilância não deixa de ser um exercício contínuo da fé. Até que Jesus venha. Ele pode voltar a qualquer momento. Os sinais da sua vinda, está aí, como o avanço da imoralidade e da corrupção. Apocalipse 9, 21. A evangelização mundial, por meio de recursos das redes sociais, Mateus 24, 14. E a oposição de Israel no Oriente Médio. Lucas 21, 29 ao 31. Então, olha aí a busca. Nós já estamos evangelizando pela internet. Então, o nome de Cristo, o nome de Deus, todo mundo já está praticamente conhecendo a Cristo. Já conhece quem é Deus. Então, a vinda dele está muito próxima. Ah, pastor, mas tem gente que mora lá, aqueles índios, aqueles canibais, que mora lá no meio da floresta, que ninguém nunca teve contato com eles. Meu amigo, se Deus falou com Abraão, pode falar com eles. Deus olha, se não tem como uma pessoa ir lá, o próprio Deus desce do trono e vai falar. Quando não tem condição de a gente ter aquela ajuda, o próprio Deus desce do trono para nos ajudar, para falar conosco. Eles lá já podem ter ouvido o próprio Deus falar, como falou com Abraão. Não estava Abraão lá no meio de um monte de infiel, um monte de pessoas idólatras, e Deus olhou e falou, Abraão, sai da tua parentela, da tua terra, que eu vou te levar para um lugar que eu vou te tornar uma grande nação. É isso. E onde Abraão passou evangelizando, foi ganhando vidas para o reino do céu. E aí Deus fala com um daqueles caciques lá, com pessoas que nunca, como a gente fala, um aborígene, que pessoas que a gente nunca viu, mas Deus vai falar. O próprio Deus desce do trono para falar, se a gente não conseguir chegar lá. Se pessoas não conseguirem chegar. Se a internet não conseguir chegar. Hoje a internet chega em vários lugares. Vários lugares. Hoje eu estou fazendo aqui, de repente pessoas de outro país estão assistindo essa live. Então que a gente venha vigiar, fugir do pecado, porque as tentações vão vir. Peça para Deus calar todas as vozes que tem dentro de você, menos a dele. Eu tenho pedido isso todos os dias, porque as tentações vêm. Mas se a gente der ouvido, aí a gente peca. O tentar vai vir todos os dias. O que a gente não pode fazer é cair em tentação. Ponto 3. Vigiai e orai. O sentido da vigilância aqui difere daquela mencionada no verso 38.
em que vigiar indica ficar despertado, acordado, mas aqui significa estar vigilante para manter a fidelidade ao Senhor Jesus, e nunca se apartar dele. Isso fica claro pelas palavras seguintes: para que não entreis em tentação. É uma advertência solene a todos os crentes em todos os lugares e em todas as épocas, para viverem atentos em todos os momentos da vida. O comentário bíblico Beacon diz: a eterna vigilância é o preço da liberdade. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar atento, a gente tem que estar vigilante para não cair em tentação. Porque quando nós caímos em tentação, nós pecamos. E o pecado é aquilo, o pecado é bom, o pecado é gostoso. O pecado é como você gostar de um doce e comer um e não conseguir parar. Você querer comer outro. O pecado, ele faz isso. Enquanto está a tentação, você está lutando, porque se você não cai na tentação, o que acontece? Você não se afasta do Senhor. Mas toda vez que você cai, não resiste à tentação, você está se afastando um pouco mais de Deus. Você está se afastando dele, em vez de se aproximar. Quando você vence a tentação, você se aproxima cada vez mais. Então é dessa forma, temos que vencer todos os dias, toda hora. Porque o diabo vai nos tentar toda hora. A nossa carne é fraca, mas é como Jesus falou, o nosso espírito já está preparado, é forte. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, o que acontece? Nós temos que saber levar. Nós temos que saber resistir, para que quando o grande dia chegar, a gente não fique aqui. Então, ficar em vigilância, acordado, sempre acordado. Opa, calma aí. Isso aqui é uma tentação. O diabo, ele é sutil. Ele vai vir com sutileza. Aquela olhada para o lado que você deu pode te levar para o inferno. Sim. Chamou a atenção, você olhou, e olhou, principalmente olhou de novo, já era. Você está caindo na tentação. É um passo a mais para você cometer um adultério. Tanto homem como mulher. Porque os outros falam, o homem que fica olhando. Não, a mulher também olha. Então tome cuidado. Isso é só uma das tentações. Aquele dinheiro que te oferecem para você, às vezes você trabalha numa empresa, para você passar o documento dele primeiro, para você facilitar e dar uma assinatura, cuidado. Ah, mas hoje eu estava precisando, não vou fazer mais. Mentira. O dia que você precisar de novo, você vai fazer. E quando você menos vê, você já está procurando pessoas para você fazer isso. Não vai nem precisar, as pessoas não vão nem vir mais a você que vai às pessoas. Cuidado, a corrupção está aí. Não caia, não seja corrupto também não. Não caia na corrupção. Fuja dela, fuja do pecado. Fuja do adultério, fuja do furto, do roubo. Lembre-se dos mandamentos do Senhor. Leia os mandamentos e leia as entrelinhas para que você não caia em tentação. Medite na palavra do Senhor dia e noite para que você não venha cair em tentação. Ponto 4 vai falar o espírito e a carne. Temos aqui o contraste entre o espírito e a carne, muito comum no Novo Testamento. Seria esse o sentido aqui. A carne é um termo frequentemente usado nas Escrituras com variação semântica, tão amplas que não é possível descrever todos os seus significados nesse espaço. Aqui essas palavras podem indicar a fragilidade da nossa natureza física. Salmos 78, 39. Visto que os discípulos estavam cansados, exaustos e entristecidos, mas também pode ser uma referência à fraqueza da natureza humana, decaída. Éfesos 2:3, por causa da associação com a palavra tentação. A expressão pode indicar as coisas simultâneas ou qualquer que uma dessas interprete.
como eu falei, o espírito está preparado, mas a carne não. A gente tem que preparar a carne todos os dias. Nós temos que resistir à tentação toda hora, todos os dias. Porque a gente tem que lembrar, o espírito é forte, mas a carne é fraca. A gente tem que vigiar. Olha, a palavra diz vigiar e orai. Não está falando orar e vigiar, é vigiai e orai. Não se desligue da sua oração para fortificar cada vez mais a sua carne. O que acontecia? Jesus, toda vez ele se retirava, às vezes sozinho para orar. Precisava. Ele não é Deus. É um exemplo que ele estava nos dando. Gente, eu como Deus estou orando, estou conversando com o Pai. Estou conversando com o Pai. Por que vocês não vão conversar com o Pai? A gente tem que conversar com o Pai todo dia. Não é fazer birra de filho adolescente, não. Que quando era criança, queria sempre o colo do pai. Agora, se o pai vai dar um beijo, não, pai, meus amigos estão ali. É assim? É assim que vocês têm tratado Jesus? A gente tem que estar conversando com ele o tempo todo. Deixa os outros achar que você é maluco, andando pela rua, conversando com ele. Com o pai, o cara ali é doido, olha lá. A moça ali é maluca, olha lá, está conversando sozinha. Não tem nem fone de ouvido para estar falando no celular. Não, deixa. Deixa eles pensarem. Mas converse com o Pai. Procure o Pai todos os dias para conversar com Ele. Procure o Filho, o Espírito Santo. Procure a Santíssima Trindade. Porque dessa forma, quando você entra em comunhão com o Pai, entra em comunhão com Deus, sabe o que acontece? Você fica mais forte e tem mais intimidade com Ele. A conclusão vai dizer: o enfoque no relato do Getsênime é a vigilância, e por essa razão não entramos em outro ponto do texto. Finalizamos dizendo que a tentação do deserto, o Senhor Jesus recusou o domínio do mundo sem o Pai, mas aqui ele aceita sofrer e morrer por nós com Deus. A experiência de Jesus e dos seus discípulos no jardim nos ensina que cada cristão tem o seu Getsênime e cada um de nós deve se submeter à vontade do Pai. Amém. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa lição, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de vocês. Semana que vem estaremos terminando essa revista que tem a lição de Orando Sem Cessar. E depois, essa é a revista que estávamos estudando durante esse trimestre todo, esse tempo todo. Então, que o Senhor Jesus tome a vida de cada um de vocês nas mãos dele e que traga paz nessa manhã. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, toma a vida de cada um aqui nessa manhã. Obrigado por estar me usando como canal de bênção, meu Pai, aqui para dar essa aula. Que essa aula venha alcançar pessoas em muitos lugares. Que as pessoas que assistiram essa live venham ser abençoadas e que vão assistir, meu Pai, na rede social também. Obrigado, continua me dando a tua sabedoria para poder falar ao teu povo. Que nada venha sair do meu coração, mas sim diretamente de ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até amanhã. Que o Senhor Jesus vos abençoe grandiosamente.